Bom dia, bem-vindos à segunda temporada de Olhar de Lince. Continuamos aqui ao seu lado a debater e analisar os principais temas da atualidade. O meu nome é Filipe Carvalho, comigo estão Pedro Filipe e Miguel Campos, hoje em substituição de Pedro Cabrita, que não pôde estar presente. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Vamos começar com um tema internacional, a situação na Síria. Com o conflito a escalar de violência e o alegado uso de armas químicas, há uma forte possibilidade dos Estados Unidos da América intervirem militarmente e esta possibilidade é cada vez maior. Aliás, o Presidente Obama já pediu ao Congresso para legitimar uma ação militar sem tropas no terreno. Esta vai ser uma semana decisiva para esta situação. Pedro Filipe, começo por ti. A posição dos Estados Unidos da América e também da França, aliada nesta questão, é justificável perante aquilo que se passa na Síria? Quer dizer, eu tinha alguma dificuldade em perceber se a posição é justificável e tenho a mesma dificuldade em perceber se os tais ataques químicos foram causados por quem. Ainda não há uma conclusão. Toda a gente alega que tem provas. Exatamente. Os Estados Unidos alegam que têm provas irrefutáveis de que foi o governo sírio que perpetrou os ataques. A Rússia diz que tem nas suas mãos provas irrefutáveis de que não foi. Que foram os rebeldes. Depois surgiram dois jornalistas que estavam em cativeiro na Síria, que foram recentemente libertados esta semana, Correto. onde um nos diz claramente estive em cativeiro e vi e sei que foi o governo sírio. Sai o segundo, um belga, e diz-nos não. Primeiro era italiano. Sai o segundo, belga, e diz não, também estive em cativeiro, vi e sei que foram os rebeldes. E eu pergunto onde é que nós ficamos. Nós vamos sempre do lado da contra-informação, sem saber, nós somos joguetes. Mas aqui a questão que também pode ser colocada é, Obama referiu que a linha que não poderia ser ultrapassada seria das armas químicas, mas o conflito já vem muito atrás, já há milhares de mortes e de feridos e de pessoas refugiadas. Miguel Campos, a linha é as armas químicas ou é a guerra em si e a violência que provoca? É assim, historicamente, as armas químicas têm sido um pretexto para a intervenção externa e os Estados Unidos têm feito isso. À semelhança do que aconteceu da última vez que estiveram no Iraque, onde também alegaram e depois não se conseguiu provar e não se conseguiu descobrir se realmente existia ou não. Conseguiu-se provar, eles não tinham. Sim, pronto. Ficou provado. Exatamente, pronto. Conseguiu-se provar que não tinham, ou seja, ao contrário do que eles queriam fazer ver. E portanto aqui eu penso que essa questão de se é a linha ou não é sempre um bocado complicado nós percebermos a sinceridade que os Estados Unidos abordam estes temas, porque muitas vezes dá a ideia que ciclicamente tem que haver uma guerra. E, portanto, quando assim é, ficamos um bocado preocupados. Mas é por causa dos Estados Unidos estarem a intervir ou é a posição, isto é a posição dos Estados Unidos que te faz ter essa opinião? Se fosse outros países, por exemplo, a Alemanha ou a Inglaterra a tomarem essa posição, faria mais sentido, tendo em conta aquilo que se está a passar? Assim, na Europa, a França já se mostrou um bocado a favor. No G20, 11 países disseram que queriam uma intervenção forte internacional na Síria. Não sei o que é que quererá dizer ou não, mas pronto, acredito que alinhados... Há 11 países a precisar de vender armamento. Pronto, poderá ser ser há muitas isso. economias que dependem disso. Exatamente, e portanto, eu, ao ver este cenário, acredito que do G20, 11 países, portanto, acaba por ser a maioria, se bem que entre eles há pesos diferentes, acaba sempre por haver uma dúvida de que se isto realmente não é uma renovação de estoque de armamento, que muitas vezes tem que acontecer. Portanto, aqui parece-me que é um bocado perigoso nós percebermos, até porque depois as coisas são dúbias, não é? Como referiu ao Pedro, havia dois jornalistas refugiados, ou que foram no fundo exilados, e cada um conta a sua versão. Se calhar estavam próximos no mesmo sítio à mesma hora e viram dois filmes diferentes. Não, eu estava no mesmo sítio e o melhor é que um apontava para o outro e dizia, bom, eu tenho estas provas, ele pode confirmar. E quando o outro é libertado, diz, não, é exatamente o contrário, eu não posso confirmar nada, eu desminto tudo o que estás a dizer. Aqui a Assad também diz que nos locais onde aconteceu ele não tem militares dele. Portanto, ele também defende isso. Mas a Assad deve sair nesta altura? Ou tem de sair? Assim, eu acho que na nossa visão, e acho que isso é capaz de ser unânime, aquilo que ele está a cometer já há meses a esta parte, se não já há anos, mas sobretudo nos últimos tempos, não é aceitável. Acho que humanamente não é aceitável e, portanto, a imposição que ele faz pela força tem durado muito tempo. Portanto, tanto ele como os rebeldes têm conseguido realmente manter-se. Está uma situação que não é clara ainda, mas ele cometeu vários crimes e, portanto, eu acho que é uma situação que ele já não devia lá estar há muito tempo, na minha opinião. Isto das intervenções externas, sobretudo da parte dos Estados Unidos, quando eles gostam de jogar o seu joguinho de somos a polícia do mundo, tem muito que se lhe diga. Eu acho alguma piada a isto da Síria,
onde já morreram 1.300 pessoas, não é? Bastante mais. Mais de 1.300 pessoas, bastantes mais, e então os Estados Unidos estão chocados e irados e dizem que é necessário intervir. Quando no Ruanda morreram 1 milhão de pessoas em pouco mais de um ano, como o Ruanda não tem petróleo e como a catanada não é uma arma química e portanto não é justificável, os Estados Unidos estiveram quietinhos, e como estiveram na Serra Leoa e em todos os outros países como o Congo, onde houve verdadeiras chacinas de nível de Segunda Guerra Mundial, onde ninguém interveio. Ninguém. Quando a coisa está no fim, lá chegam os capacetes azuis da ONU e dizer, bom, isto já está a acabar, vamos lá. No Ruanda até já lá estavam e saíram quando as coisas começaram a dar para o torto. Sempre que um país que tem petróleo no seu território, alguém dá uma chapada noutrem, lá vem a polícia do mundo dizer vamos lá salvar que isto de uma chapada ainda dói. Mas não será, isto não é um será, terrorismo muito grave. Não será necessário, Isto é hipocrisia. mesmo Isto é sendo, hipocrisia. mesmo considerando essa posição de hipocrisia, não será necessário, por vezes, neste tipo de acontecimentos, tal como tu referiste também no Ruanda e em outros países, não é necessário haver um polícia no mundo para controlar este tipo de assassinatos, homicídios, de genocídio quase. Não podemos definir mas não é necessário Existe a haver ONU, não é? Que tem um papel parecido, ou que tem um papel que poderia ser interventivo. Mas realmente os Estados Unidos têm um grande peso. Mas eu acho que há aqui um outro pormenor. Os Estados Unidos estão a atravessar aqui uma situação. Ainda hoje o secretário-geral John Kerry veio dizer que havia uma forma que a administração podia agir sem a aprovação do Congresso. Sim, isso era a minha próxima questão. Exatamente, pronto. Antecipando se calhar então só um bocadinho essa questão, só para dizer que, portanto, os próprios americanos hoje em dia não têm a mesma visão que tinham do passado. Se calhar há 5, há 10 ou há 20 anos atrás. Porque já sentiram na pele o que é andar a jogar este jogo. E sentiram na pele em Nova Iorque, quando foi o ataque às Torres Gêmeas, e têm sentido noutros sítios e noutros locais, tanto além deste acontecimento do 11 de setembro. Portanto, aquilo que me parece é, nós temos uma situação em que os próprios americanos já não estão 100% à vontade, porque a Assad também diz, não é? Os Estados Unidos devem estar preparados para qualquer retaliação. Exatamente. E em qualquer local do mundo. Portanto, é uma ameaça direta. Exatamente. Ele próprio está a usar aquilo que ele sabe que tem influência, não é? Que é dar um bocado de medo ao povo americano. E é um medo consistente. E o Congresso, não é? que representa, de certa forma, o povo americano. Tem também consciência disso, e as pessoas que lá estão também fazem parte do povo, portanto... E estas ameaças, apesar de tudo, não são infundadas, porque já realmente há provas de que há elementos da Al-Qaeda a trabalhar tanto para os rebeldes como a trabalhar para as tropas da Assad, portanto já há uma ligação muito próxima sobre aquilo que é terrorismo e o que não é. Mas eu acho que esse argumento pode funcionar contra o líder sírio, porque eu acho que um dos argumentos que há nos Estados Unidos neste momento, e até numa ala republicana, que é naturalmente pró-guerra, o partido tem os falcões, os Hawks, que gostam muito de guerra e que sabem que essa economia tem um grande impacto na economia americana. E um dos argumentos que eles evidenciam para se pôr à parte é: a Síria não constitui para os Estados Unidos uma ameaça. Porquê é que nós vamos intervir num conflito estrangeiro? Porquê é que nós vamos interferir? Porque esta coisa, a ingerência num país estrangeiro, tem muito que se lhe diga. Porque quem é que diz que os Estados Unidos são eles o senhor da razão, são eles o Salomão dos tempos modernos para interferir num conflito? Não, já alguém só viu os Estados Unidos pronunciar sobre quem é que tem razão? Não, são os rebeldes? Não, os Estados Unidos têm uma necessidade física de participar. Isso nós já sabemos. Tem armazéns, precisam de uma justificação. E o que está a acontecer é que, ao contrário do Iraque, onde já tinha havido uma guerra com Saddam Hussein, ao contrário do Afeganistão, onde havia todo o envolvimento psicológico, é de lá que se parte a Al-Qaeda, é lá que eles têm os treinos. Não há uma verdadeira ligação direta dos Estados Unidos à Síria para eles justificarem vamos para lá. Não há uma justificação. Mais uma vez fazer parecer, não há uma justificação humanitária. Centenas de vidas também de norte-americanos, porque eles também lhes sai do corpo, não é? Mas há aqui duas questões. Primeira, a ação militar nunca ser com tropas no terreno, o Obama já referiu isto várias vezes, até já foi criticado por republicanos por ter esta posição, porque preferiam muitos republicanos terem homens no terreno. Só mandar os drones bombardear aquilo tudo. Exatamente. E é assim que se resolve. A segunda situação é, independentemente de haver aqui um valor económico também, e nós temos noção disso, que Obama, quer a gente tenha essa visão ou não, é considerado por muitos como humanitário. Aquilo que se está a passar do ponto de vista do povo sírio também tem aqui uma razão humanitária. Ou haverá sempre aqui um contorno económico obscuro? Eu acho que é assim, eu acho que aqui com Obama nós conseguimos ver mais alguma coisa. Se calhar com George Bush e com não Bill teríamos Clinton, a mesma visão? Não teríamos. Eu acho que aqui está-se a levantar um bocado mais o véu e acho que se denuncia um bocado mais as pressões.
E Eu acho que o Obama está a ser pressionado. E o que dizer da... Aquilo não vem dele. O que Aquilo é é que- uma pressão que ele está a sofrer e depois empurra para o Congresso e depois vem do Congresso e depois que ainda não sabemos se vai ser autorizado. Mas ele pode fazê-lo na mesma sem autorização do Congresso. Já Pode aconteceu fazê-lo, algumas mas então vezes. tem ainda menos legitimidade, não é? Quem é que vai para a guerra para um país estrangeiro Uma sem o decisão apoio do seu próprio individual. país? Poderá ser impopular. Sim. Não, mas é assim, está previsto e hoje, como eu estava a referir há bocado, veio o Secretário-Geral dizer que é possível. Mesmo sem o apoio do Congresso, a administração pode entender. E o que dizer, Agora, o que dizer da Rússia em relação a esta situação toda? pois, A Rússia é outra parte. A Rússia está interessada em defender a Síria. É manter Porquê? o regime. Por razões humanitárias? Não. Vamos Não. ser hipócritas. Porque são a Rússia. É a Rússia que fornece as armas Claro. ao regime Bashar al-Assad. Pronto. E esta também aqui é a deverá questão. haver o ou seja, petróleo envolvido e outras esta questões. aqui é a questão. Nós estamos aqui divididos nesta conversa muito alegre. Mas a verdadeira questão é esta. A Rússia estabelece e arma quem está no regime. Os americanos armam os rebeldes. Uns estão interessados em que nos ganhem, outros estão interessados em que outros ganhem. E vão-nos todos apresentar as provas mais irrefutáveis deste mundo e do outro para dizer que a razão está do seu lado. E vão todos apresentar 10.000 argumentos. Não, eu acho que isto é assim, isto é uma repetição. Tem algumas variantes. As variantes é que não há uma ligação direta aos Estados Unidos desta vez. Há um Obama que tem uma... Já não ouvi no possibilidade Iraque. Vamos Sim. convir. Sim, no Iraque era... não ouvi. Eles forçaram-no Sim, e foi houve provado no depois. passado, houve na... Quer dizer, mas na ninguém Guerra vai do Golfo. 10 anos depois dizer vamos... Mas a ideia ali forçaram, era não é? também uma situação mais pessoal. Era apanhar o líder do regime na altura e enquanto não o fizeram, não pararam. Depois de fazer aquilo, provou-se. Lá está. Não se provou que havia, provou-se que não havia, como referiste há Provou-se que pouco. nos tinham mentido, Exatamente. mais uma vez. Portanto, e aqui é uma situação muito mais... Pronto, esta questão, já não vamos fazer ataque terrestre, é só aéreo. Os drones, Pronto. Eu acho que é uma repetição e pronto, é com preocupação que assistimos a isto, mas também a Síria não está bem. A Síria não pode continuar assim. Intervenção tem que haver. Se eles não se entendem e continuam a morrer pessoas, alguém de fora tem que ajudar. Se é os Estados Unidos, não deve ser. É quem tem mais força, é quem está mais disponível. A É a questão velha é, questão. e a pergunta que eu ponho aqui é, onde é que é o papel da ONU no meio disto tudo? Quando é que alguém para e diz, vamos repensar as Nações Unidas? Porque as Nações Unidas não têm nada. São mais como uma magistratura de influência, nem isso. Aquele Conselho de Segurança não funciona. 5 membros com direito de veto, todos eles com interesses completamente diferentes, não funciona. Temos Estados Unidos, Rússia e China no mesmo Conselho de Segurança, nunca estão pelo mesmo lado, nunca estão. Durante as últimas semanas também houve outro tema que tem sido bastante comentado, o Tribunal Constitucional, seja por causa das eleições autárquicas, seja por causa do quinto chumbo às propostas de lei apresentadas pelo Governo, ou os próprios avisos de Pedro Passos Coelho aos juízes do Palácio Raton. O que eu queria saber de vocês os dois é, acham que o Tribunal Constitucional está a cumprir o seu dever, nem mais, nem menos do que aquilo que é suposto? É assim, a mim parece-me que o Tribunal Constitucional está a exercer o seu direito, está a analisar e não está de acordo com muitas das medidas que são tomadas pelo Governo. O Governo escuda-se na situação de querer respeitar o memorando da Troika e que para tal tem que haver medidas e que sente que neste momento o Tribunal Constitucional é uma barreira para se cumprir portanto, o memorando. E até alguns ministros já acusaram o Tribunal Constitucional de ter ali uma questão política. E o próprio Primeiro-Ministro. Exatamente. E, portanto, aquilo que me parece a mim é notório que nós temos um sistema de administração pública sobredimensionado. Portanto, isto já aconteceu alguns anos atrás. Estamos a sofrer por arrasto desse sobredimensionamento. E as pessoas hoje, que estão há 20, há 10, há 30 anos na administração pública, não veem, se calhar, nenhuma alternativa à sua situação. E quando se introduz aquela proposta da mobilidade que leva a que as pessoas que não queiram aceitar a rescisão amigável vão para casa e recebem 40% do seu vencimento, foi aqui um choque para muitas das pessoas, porque perceberam que eu mesmo queira cá ficar, não vou poder, porque eles vão introduzir este regime de mobilidade especial, eu tenho que ir para casa e vou receber 40% do meu rendimento. Portanto, e isso é que causa aqui este impacto. Eu acho que o problema não é constitucional, o problema não é nós analisarmos as questões se realmente as pessoas devem ir para casa, devem ter mobilidade especial. O problema é de sobredimensionamento. E nós, no passado, fomos culpados de executar esse sobredimensionamento. Em relação às críticas de Pedro Passos Coelho ao Tribunal Constitucional, no discurso em Portimão, é aceitável que um Primeiro-Ministro diga aquelas palavras, Pedro Filipe? Quer dizer, é tolerável, aceitável, já não sei se o será. Mas esta visão que os políticos têm sobre o Tribunal Constitucional é um bocado como a visão que os políticos têm em relação a tudo o resto do mundo.
diz-me em que sentido decretou determinada decisão e eu digo se é bom ou é mau. Porque o mesmo PSD, que enquanto governo se queixa muito do Tribunal Constitucional e que diz que tem uma matriz ideológica, está agora a aplaudir o Tribunal Constitucional nas autárquicas por permitir, porque era o partido que tinha mais autarcas nesta situação, por afinal ter interpretado uma lei à luz do seu entendimento. Ou seja, o mesmo Tribunal Constitucional, que é muito mau porque não deixa que o governo seja célebre e efetue medidas democráticas atropelando a Constituição, passa a ser muito bom em relação às autarquias. Então, mas afinal, é muito mau ou é muito bom? Quer dizer, acho que isto é uma coisa um bocado de crianças. Depende do dia. Se estás a meu favor, és o melhor do mundo, beijinhos na cabeça e ninguém... Meu Deus, é a Constituição, não tem que ser mudada. Ainda há pouco tempo disseram isto. Se estás contra mim... mas então no programa de governo do PSD vinha a alteração da Constituição como isso vem em todos os programas do PS. E ele agora diz que não é necessário, é preciso ter bom senso. Pois. Mas eu acho que, mais uma vez, nós não estamos a ver o problema que temos no país. Portanto, a solução não é chegarmos ao memorando da Troika, aplicá-lo como o governo quer aplicar, as pessoas ou vão para casa com 40% do seu rendimento ou vão para o desemprego e, tanto, continuamos a aumentar porque o Estado não tem dinheiro para sustentar a máquina que está implementada. Nós temos que perceber que o país não é fazendo estas reformas e estas imposições que vai conseguir resolver os seus problemas. Porque aquilo que nós estamos aqui a querer praticar é um corte sem medida, não é? Portanto, temos que retirar pessoas, é verdade, temos excedente, mas não temos soluções para as pessoas. E nós tiramos de um lado, tiramos da administração, vamos colocá-los a receber subsídios no desemprego. Portanto, este problema é quase uma pescadinha de rabo na boca até que chega o dia em que realmente as pessoas assumam os erros do passado e vejam, meus amigos, nós, no passado cometemos um erro. Recebemos pessoas que vieram de outros locais do mundo, numa altura em que se tomou uma decisão, e tivemos que lhes dar emprego. E ao darmos emprego não foi por necessidade do Estado. Foi porque havia que justificar a essas pessoas o porquê que vieram para cá. E, portanto, enquanto não se puser a mão na consciência e analisar o que é que se passou atrás, e se fizer aqui uma reformulação, nós vamos estar sempre aqui nesta discussão. E vamos ter um grande da Troika para cumprir. E vamos ter que despedir. Mas não podemos despedir. E vamos ter que pôr no subsídio. E, portanto, eu considero que o problema não está a ser visto da forma correta. Andamos aqui no jogo do gato e do rato. A questão é, qual é a solução para o problema? A solução para o problema é... Mandar uma arma química da Síria para matar... Não, a solução para o problema é redimensionar o Estado de forma séria, perceber quantas pessoas nós efetivamente necessitamos e arranjar alternativas para quem não necessitamos. Ou para quem o Estado não necessita. Vamos passar para o Minuto Livre de hoje. Hoje é da autoria de Miguel Campos. Eu queria aproveitar o Minuto Livre só para referir aqui um aspecto que tem a ver com o acesso ao ensino superior. Mais uma vez, e este ano se calhar ainda com mais gravidade, notou-se que muitos cursos ficaram por preencher, chegando até ao limite de cerca de 30% dos cursos nem chegarem a ter 10 candidatos. E, portanto, eu acho que isto mostra um pouco a forma como, se calhar, nos últimos 15, 20 anos foi encarado o ensino, e neste caso o ensino superior, como um negócio e não tanto como um serviço de educação. E, portanto, nós hoje em dia temos praticamente institutos politécnicos e universidades em todas as capitais de distrito e que nos levou realmente a uma oferta muito superior à procura. E, portanto, acho curioso quando o Ministro da Educação diz que, bem, se realmente há estes números, se calhar temos que repensar os cursos que não tiveram nenhum candidato, porque há cursos sem um candidato, sequer. Portanto, eu diria que, tal como a questão que falámos há pouco, deixava aqui neste Minuto Livre a reflexão de que o ensino não deve ser encarado como um negócio, mas sim como um serviço necessário para a formação das novas gerações. Por hoje ficamos por aqui. Como sempre, já sabem que podem enviar sugestões de temas para o nosso e-mail, olhardelince.fm@gmail.com. Esta edição também vai repetir na próxima quinta-feira. Até uma nova edição de Olhar de Lince, da parte do Miguel Campos, do Pedro Filipe e da minha, Filipe Carvalho. Tenham o resto de um bom dia.